O senador Carlos Viana, aqui em Minas Gerais, revelou recentemente em uma reunião com empresários que o governo federal não pretende lançar a licitação para os trechos que ainda não estão em obras na BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Atualmente, dois trechos da rodovia estão em obras, em estado adiantado, próximo da conclusão, mas num total de cerca de 70 quilômetros e teria aproximadamente 280 quilômetros ainda para serem licitados. Segundo o Ministério dos Transportes, a intenção é que esses trechos restantes sejam entregues para a iniciativa privada e que fará a duplicação e, consequentemente, terá o direito a cobrar pedágio que poderá chegar a R$ 13,74 a cada 50 quilômetros. Isso significa em que uma viagem entre Belo Horizonte e Vitória, os motoristas terão um custo de R$ 123,48 apenas ida. Então, ida e volta, cerca de R$ 247. E entre Belo Horizonte e Governador Valadares, R$ 68,70 ou quase R$ 140 ida e volta. Haverá custo entre Belo Horizonte e Vitória porque há a intenção do governo federal de incluir a BR-262 entre João Monlevade e Vitória também na licitação para a empresa, né, duplicar. Mas para quem faz uma viagem anual ou duas vezes no ano de férias, talvez esse custo não significa muito. Mas para quem usa a rodovia diariamente, esse custo é altíssimo, é um absurdo. Para se ter ideia, ao longo das rodovias 381 e 262, há inúmeras cidades polo que fazem atendimentos de saúde, de educação, faculdade principalmente, comércio e outros tipos de serviço. Há inúmeras cidades que estão no entorno. Então você tem Itabira, João Monlevade, Manhuaçu, o Vale do Asco, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, Governador Valadares, como cidades que têm uma grande abrangência regional. Inclusive no Espírito Santo também tem algumas cidades que têm essa abrangência, como Ibatiba, Venda Nova do Imigrante, que também é necessário, são várias as pessoas que diariamente saem de uma cidade próxima e precisam ir a esses centros que têm uma gama de serviços e comércio um pouco melhor. Isso significa, para quem faz o deslocamento diariamente e que passará a ter apenas uma praça de pedágio entre a sua cidade e uma dessas cidades polo, ou outras que estão no caminho, por exemplo, teria um custo de R$ 27,48 ao dia e R$ 137,40 ao longo de uma semana, considerando apenas de segunda a sexta. Isso significa mais de R$ 500 ao mês e no ano quase R$ 6.000. Então pensa você que é usuário da rodovia diário, que teria apenas uma praça entre a sua cidade e a cidade que você vá todo dia fazendo esse deslocamento. Obviamente você tem estudantes, pessoas que demandam atendimento de saúde, pessoas que buscam comércio, mas também há um aumento do custo para os municípios, porque muitas pessoas que utilizam os sistemas de saúde e de educação das cidades polo utilizam transporte bancado pelas prefeituras, então teriam um aumento de custo para todas as prefeituras, principalmente das cidades menores e que são aquelas que teriam talvez mais dificuldade nesse aumento de custos. Lembrando que ônibus, ou normalmente pedágio, é por eixo. Haveria um custo altíssimo também para o comércio, porque vezes que você não use a rodovia diariamente, mas um caminhão que for trazer produtos do Ceasa, por exemplo, no sacolão, ele vai pagar pedágio e ele paga por eixo. Então nós vamos ter aumento nos custos gerais do comércio, das pessoas que estão no entorno, mesmo aquelas que não utilizam a rodovia. E isso nos faz pensar também numa outra questão de que há uma possibilidade de prejudicar investimentos, porque como a região passará a ter um aumento muito grande nos custos. Nós temos outras regiões de Minas Gerais com rodovias pedagiadas, mas na 381 entre Belo Horizonte e São Paulo, por exemplo, o pedágio é de menos de R$ 3. É um valor mais viável para quem necessita trafegar pela rodovia, e mesmo assim a gente pode alegar que a gente paga por isso. A questão é que a gente vai pagar duas vezes. A ideia de privatizar rodovias também tem sido colocada pelo governador Romeu Zema, que apontou a necessidade de privatizar a rodovia MG 424, que é praticamente numa área urbana entre
Vespasiano e Sete Lagoas, atravessando municípios da região metropolitana. Há um trecho entre Alphaville e Ouro Preto também, e outros no estado. Mas todo mundo que tem carro paga IPVA, que vai para os cofres do governo estadual e dos municípios, e todo mundo que abastece paga CID, é um imposto que incide sobre os combustíveis, gasolina, diesel e álcool. E esse combustível, esse diesel, esse valor, ele não é barato, ele é aproximadamente 12 a 13%, e imagina quantos milhões de litros são vendidos diariamente nos postos, e esse é exclusivamente para o governo federal. Então, o objetivo da CID é para a manutenção de rodovias federais. E aí a gente vai ficar com cara de pateta, cara de idiota, pagando, porque não haverá redução de impostos, e pagando depois para transitar pela rodovia. Com uma situação, um preço que, na minha opinião, é um absurdo. O senador Viana alegou que custa menos do que um pneu furado, porque ele recebe verba de gabinete, ele tem um salário decente. E aí eu fico pensando, tem pouco tempo que passou as eleições, e muitas pessoas votaram no senador Viana pela fama que ele tem do programa de rádio, mas não conhecem os verdadeiros projetos. E agora está aí se apresentando o projeto, em vez dele honrar o salário que ele recebe, honrar os votos que ele recebeu, apresentar soluções para a população, ele simplesmente quer cobrar pedágio caro na rodovia, que são realmente muito ruins, mas a questão que eu estou discutindo não é essa. Há uma necessidade urgente de duplicação. O que eu estou discutindo é que nós, população, já pagamos caro nos combustíveis para manutenção de rodovias federais, e pagamos caro de IPVA para manutenção de rodovias estaduais e ruas municipais, ruas e avenidas municipais. O governador Romeu Zema é a mesma coisa, e o próprio presidente Bolsonaro, cujo ministro dos Transportes não tem a menor intenção de tocar a obra da BR-381. Muita gente falou que Bolsonaro ia acabar com a corrupção, que ia sobrar dinheiro, e que há problemas graves no nosso país, e as pessoas foram iludidas. E aí nós podemos ter como consequência. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, o principal problema do estado de Minas Gerais e de todos os outros estados do país é a Lei Candir, mas em Minas Gerais fica mais evidente porque Minas Gerais é um estado exportador. A Lei Candir isenta de ICMS toda a exportação, ou seja, a Vale não paga ICMS, os produtores de soja, os produtores de gado, os produtores de café, os grandes empresários do estado não pagam ICMS, mas você, eu, pessoas comuns, pagamos 30% de ICMS na conta da CEMIG. Só para você ter uma ideia, pagamos um valor caro, cerca de 20% também de ICMS no combustível. A tarifa é um pouco diferenciada entre álcool e gasolina, se não me engano é 29% na gasolina, e um pouco menos do que 20% no álcool. Então, nós já pagamos os impostos, nós já pagamos para o Estado. O que o Romeu Zema falava nas eleições? Que ele queria fazer um Estado que funcionasse para a população. Ele não está fazendo isso, ele está querendo fazer um Estado que funcione para as grandes empresas, para os grandes empresários. A mesma lógica do senador Viana. É importante que as autoridades dos municípios que estão localizados às margens das duas rodovias se manifestem de forma contrária a esse projeto, que passam a exigir dos deputados que tiveram votação na região uma posição para a gente poder barrar isso, porque isso precisa ser feito antes que o governo entregue essas rodovias. E ainda eu vou lembrar de 2 projetos fracassados de duplicação por parte de empresas para depois cobrar pedágio. A presidente Dilma Rousseff já tentou licitar a 262 entre João Monlevade e Vitória, e foi um fracasso. Acabou de conseguir licitar a 262 entre Betim e o Triângulo Mineiro, não sei exatamente se Uberlândia ou Uberaba, mas a empresa atual quer devolver a rodovia ou aumentar o valor do pedágio, e ela pouco adiantou na duplicação. E o caso mais emblemático é da rodovia BR-040, entre Brasília e Juiz de Fora, um trecho de mais de 900 quilômetros, e que na época também foi alegado isso, que a empresa faria a duplicação, passaria a cobrar pedágio. O que a gente teve até hoje? Apenas 90% de duplicação próximo ao Distrito Federal, e os outros 800 e tantos quilômetros com rodovias de pista simples, trânsito intenso e pedágio caro. Então, o governo está tentando nos enganar,
e é importante que a população das cidades que estão envolvidas se mobilizem para participar das audiências públicas que vão ocorrer em algumas dessas cidades e que cobrem das lideranças locais para que essas cobrem das lideranças estaduais e federais, porque depois que for entregue, não tem escapamento. Não tem escapatória. Nós vamos ficar presos a um contrato aí, provavelmente de 30, 35, 40 anos, pagando um absurdo para poder utilizar uma rodovia que é nosso direito, porque nós já pagamos para que ela seja mantida em bom estado, para que ela seja duplicada, porque ninguém aqui consegue sair na rua se não tiver pago o IPVA. Porque a partir de determinado momento que o Estado começa a cobrar o documento, se você sair, você tem seu carro apreendido. Mesma coisa nos combustíveis, não tem nem como fugir. Você chegou no posto de gasolina, abasteceu R$ 100, 13 foi para o governo federal na forma de CID. Não estou falando em COFINS, não estou falando em PIS, não estou falando em ICMS que vai para o governo estadual, enfim. Nós pagamos caro em combustíveis, em impostos, outros impostos também, para manter as coisas funcionando. Então, se o governo federal, senador, deputado vem apresentar esse tipo de proposta, para mim é incompetente, é enganador, é pilantra, porque ele no discurso ele fala que vai fazer uma coisa, vai apresentar soluções. A solução ele vai pelo caminho seguinte: o governo não tem dinheiro, não vai fazer a obra e nós vamos entregar para uma empresa que vai fazer e vai cobrar pedágio. E às vezes nem isso acontece, que é o que a gente viu com a BR-040 e com a BR-262 entre Betim e Triângulo Mineiro. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu às vezes demoro mais para postar porque eu preciso estudar muito as coisas para poder não falar bobagem aqui. Essa notícia eu vi já tem cerca de 2 semanas. Eu queria fazer esse vídeo, mas eu precisava analisar exatamente onde estariam localizadas as praças de pedágio. Isso foi amplamente divulgado na imprensa aí. E compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer, que a gente sempre que tiver um tempo aqui vai tentando contribuir um pouco. Até mais.